E mais assim, a gente não entende o que está acontecendo, que sim, chegamos ao ponto do ministro Fernando Haddad ficar criticando os Estados Unidos, chamando os Estados Unidos de protecionista, e disse que o Brasil não é protecionista. Essa foi uma das coisas que ele disse. O Brasil não é protecionista, pois muito que bem. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala Duquesa. E o Fala Duquesa de hoje, para variar, a gente vai aqui comentar sobre declarações do ministro Fernando Haddad. Sempre que o ministro Fernando Haddad vem falar de alguma coisa, invariavelmente a gente tem alguma coisa ali para comentar para não passar raiva sozinha, porque tem hora que o preço que a gente paga por ser alfabetizado é um preço um pouco alto demais. Mas aí eu trago aqui para vocês para a gente entender juntos o que está acontecendo nessa história toda. Então vamos lá, vamos colocar a matéria para a gente comentar. Má vontade em negociar tarifaço, sim, a gente está falando de tarifaço, afinal de contas, esse aqui é o Fala Tarifa. Má vontade em negociar tarifaço partiu dos Estados Unidos. Comércio bilateral tende a cair cada vez mais. Bom, como eu disse para vocês, e várias pessoas ficaram bravas aqui nos comentários, a gente tem sim o Brasil ali fazendo o jogo da tarifa, mas jogando o jogo da tarifa do ponto de vista eleitoral também. Porque, afinal de contas, é extremamente interessante pegar essa narrativa e jogar no colo de uma narrativa de eleição. Olha, aqui eu tentei. O ministro foi lá e reforçou principalmente aquela reunião que a gente teria ali, que o Brasil teria com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e ele disse o seguinte: olha, a reunião foi cancelada e nem foi por minha causa. Não tive nada com isso, eu até queria conversar, mas eu não queria, não foi o que aconteceu. Tudo isso colocado para a imprensa, lógico, demonstra, né, no final das contas, quem é que está dificultando a situação e que é claro que essa história cai no colo dos americanos, mas vem cá. Mas a cereja do bolo de tudo isso, da fala do ministro, esse país está tão maluco, esse país está tão doido, que agora a gente tem o que o ministro da Fazenda falando sobre protecionismo americano. E não, ele não está errado neste ponto. Note, neste ponto, porque sim, os Estados Unidos estão enveredando por um caminho de protecionismo, que a gente já falou aqui na coluna várias vezes, e que é um caminho que a gente mesmo trilhou nos últimos 45 anos, e que a gente pode dizer de cadeira que é um caminho que não funciona. Bom, o que ele está dizendo aqui é que os Estados Unidos hoje estão se comportando como um país verdadeiramente protecionista, um dos mais protecionistas do mundo. O ministro está errado? Não está. Aonde o ministro está errado? Quando ele diz que o Brasil, né, da nossa parte, não somos protecionistas. Inclusive, ele chegou a dizer que era uma brincadeira, uma palhaçada dizer que o Brasil poderia ser considerado um país protecionista. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque eu acho isso aqui muito importante. A gente trilhou esse caminho que os Estados Unidos estão achando que é muito interessante, que a gente já viu o Josh aqui no Fala Duquesa sofrendo, ali o eleitor americano do Trump sofrendo as consequências do protecionismo, e hoje, 45 anos depois, a gente ainda sofre as consequências de termos nos fechado enquanto economia. A gente acreditou nessa história que o Trump está dizendo, vamos criar coisas aqui, gerar empregos no Brasil, gerar produtos brasileiros. Qual que é o grande problema quando a gente escolhe ir por esse caminho? Que hoje no mundo a gente precisa usar o que o mundo faz de melhor. Então, quando a gente tem máquinas e equipamentos que são mais produtivos, que dão mais produtividade para os trabalhadores brasileiros, a gente consegue aumentar a nossa efetividade e a gente consegue produzir mais com menor custo, que deixa a gente competitivo. É sobre isso que a gente está falando em termos de competitividade. O Brasil não, o Brasil ele meio que se recusou a entrar nisso e tentou se fechar. Ali nos anos 80, pelo menos posso falar da minha infância, eu queria uma bonequinha diferente, eu queria alguma coisa, não tinha, porque era muito caro, ou o que tinha era muito caro. Então a gente não abria mercado para nada, desde brinquedos até equipamentos. E hoje a gente ainda tem uma dificuldade especial para lidar com equipamentos importados. Como é que o Brasil resolveu tudo isso do protecionismo? Fazendo alguns puxadinhos dos famosos regimes especiais. Isso eu falo também na coluna, tento traduzir aqui para vocês. São regimes que permitem alguns tipos de importação. Por exemplo, se eu tenho uma máquina, um equipamento que eu quero importar para a minha empresa, eu preciso mostrar para o governo brasileiro que mais ninguém aqui no Brasil faz esse equipamento. Então eu posso comprar do exterior ali com tarifas mais baratas. Mas vocês imaginam o quanto isso é uma barreira, isso é uma dificuldade para você deixar a economia crescer de uma forma orgânica? Pensem comigo, aí eu preciso de uma autorização. Ou outro ponto, nem sempre fechar o mercado está ligado a barreiras tarifárias, ou seja, nem sempre é sobre o imposto que o governo cobra sobre aquilo ali. Muitas das vezes, o que a gente pode acontecer é ter tanta licença, tanta dificuldade, tanta autorização, que isso também acaba dificultando e fechando a nossa economia. E isso é ruim para todo mundo. A gente vai ter produtos mais caros, porque não temos máquinas mais eficientes, a gente vai ter produtos
mais atrasados, porque muitas das vezes, e aqui parece que o governo esqueceu que alguns projetos eminentemente ali protecionistas, e aí eu vou citar o exemplo do Inovaralto, que inclusive fomos condenados na OMC por conta desse programa protecionista que obrigava as empresas a usarem produtos aqui do Brasil, estar aqui no Brasil, cumprir uma série de requisitos aqui no Brasil e sobretaxavam qualquer tipo de produto importado. Será que esse é o caminho que funciona? Porque o Inovaralto, estou falando para vocês, data ali de 2012 mais ou menos, e nem por isso a gente teve ali um aumento na pesquisa e desenvolvimento que fossem substanciais no setor automotivo. Então, o caminho que os Estados Unidos estão tentando percorrer é um caminho que a gente já percorreu há muito tempo e a gente já sabe que não vai dar certo, que vai dar errado no fim das contas. Então, é no mínimo engraçado a gente ter o ministro da Fazenda falando assim: olha, os Estados Unidos estão muito protecionistas, nós somos aqui o movimento contrário, estamos tentando abrir a economia. Nem sempre negociar, nem sempre procurar parceiros de mercado quer dizer que a gente está abrindo a nossa economia para o que tem de melhor. Somos sim protecionistas, precisamos revisar sim como é que a gente trata, principalmente quem é que a gente precisa estimular ali do pequeno importador. Lembram do Josh que a gente comentou, que tinha aquela indústria de facas, que comprava ali maquinário da Alemanha? O Josh montou o negócio dele todinho de facas lá nos Estados Unidos, utilizando o maquinário importado, que era o que tinha de melhor no mundo. A gente precisa ter vários Joshes sem a mentalidade do Josh. Josh sempre um querido, vou sempre lembrar dele nessa coluna. Não dá para entender aqui o que o ministro da Fazenda quis dizer com não somos protecionistas. Somos sim, e é por isso que a gente pode falar mal da política que os Estados Unidos está tentando embarcar ali, tentando adaptar para ver se vai funcionar. Bom, o que a gente tinha para comentar nesta quinta-feira é isso no seu Fala Duquesa. Então pensem comigo aí sobre importação, sobre como é que ficam os Joshes da vida, sobre se a gente quer realmente fechar o mercado, sobre realmente se é uma boa ideia seguir por esse caminho que a gente seguiu desde os anos 80 e que os Estados Unidos resolveram que é um bom caminho agora. Bom, é aguardar para ver. E eu espero vocês toda segunda-feira, 9h30 da manhã, com a minha coluna Não Vou Passar Raiva Sozinha. Porque quando a gente lê que o Brasil não é um país protecionista, aí eu tenho que vir passar raiva com vocês, porque é sem condições de passar essa raiva sozinha. Espero vocês segunda-feira, 9h30. Até lá.